Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do nosso Neuro Simões com um convidado super especial. Eu estava super ansiosa para estar aqui com vocês. E engraçado, o tema de hoje é sobre ansiedade. E vocês? Como é que vocês estão ansiosos? Esses tempos que nós estamos passando estão impactando aí, está mudando a vida de vocês? Então é sobre isso e muito mais que vocês quiserem, dúvidas que vocês quiserem tirar sobre o tema, a gente vai estar conversando aqui. Oi João, oi Eila, oi Juju, tudo bom? Vamos lá, eu estou esperando entrar mais alguns convidados para a gente chamar o Dr. Lucas. É um colega nosso da psiquiatria que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Vão apertando aí no coraçãozinho, gente, para ver se a gente consegue aí alcançar mais pessoas para estar participando aqui com a gente. Oi, Iago, obrigada por estar aqui. Jackson, tudo bem? Então a gente vai convidar o Dr. Lucas. O Dr. Lucas não entrou aí, enquanto isso a gente vai... Oi Roberta, boa noite, obrigada. Oi Maria, oi Clarinha, obrigada. Olá, quem mais? Matheus. Pois é, pessoal. Então assim, quem não sofreu em algum momento da sua vida uma crise de ansiedade? A ansiedade ela é um mecanismo de defesa, é bem primitivo, sabe? Da parte primitiva do nosso cérebro, da época do homem das cavernas, quando ele tinha que se defender dos animais perigosos, né? É aquele sistema de alerta, assim, onde há liberação de neurotransmissores como a adrenalina, que é para deixar os nossos músculos, né? Nos deixar ativos para a gente fugir de algum perigo iminente. O problema é se isso continua acontecendo de uma forma muito intensa e até sem um motivo aparentemente palpável, né? Aí vem o transtorno de ansiedade. Mas assim, o especialista, né, o Dr. Lucas vai estar falando assim com muito mais eloquência sobre o assunto que eu. A gente está esperando ele entrar para fazer o convite. Oi, Elisélia, Elza, Felicidade, seja bem-vindo. AVMG, seja bem-vindo. Oi, Gildete, lá de Marabá. Um beijo para todo mundo aí de Marabá. Arlene, tudo bem? Seja bem-vinda. Que legal, gente. Eu pensei que ia ficar eu e o Dr. Lucas aqui batendo papo sozinhos, mas graças a Deus vocês estão entrando. Quem mais? Opa, Dr. Lucas entrou, muito bem. Vamos convidá-lo. Convidar o Dr. Lucas. Oi, Lucas. Aparece aí. Tudo bem? Olá, doutora. Prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. Sábado, né? Então, vamos falar um pouco de ansiedade, porque é um momento bem perigoso, principalmente no final de semana. E quem tem ansiedade morre de medo de ser pego pela ansiedade, pela famosa crise do pânico à noite. E eu vou explicar um pouquinho como funciona também da forma meio que científica, de como que funciona. Vai ser bem legal, mas a gente vai esperar, né, as perguntas. Eu gosto muito dessa interação com todo mundo. Então, Lucas, obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Você não demorou nada, aceitou prontamente. Esse é um projeto que começou como uma forma de diminuir a minha ansiedade diante desse momento que a gente está vivendo, né? Então, de brincadeira, a gente fez um convite de um amigo, vamos fazer uma live? E eu vi que isso preenchia os meus horários aqui em casa. Claro que a gente tem muita coisa para fazer, mas era uma coisa que me dá prazer e que estava reduzindo a minha ansiedade, né? Cada um está encontrando uma forma de lidar com o surto
e uma coisa foi puxando a outra e estamos aqui, né? Então, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, para o pessoal te conhecer, onde você fez faculdade, de onde que você é daqui de Palmas, e aproveita. Acontece. Eu digo que eu estou atendendo só por telemedicina, porque eu sou asmático, né? Então eu tive que fazer todo um estúdio. Hoje eu estou aqui na minha clínica porque, como você mesmo falou, a gente tem que fazer uma rotina, a gente tem que ocupar a cabeça e senão a gente vai ter ansiedade. Todos nós temos traços ansiosos, né? Ou somos ansiosos. O transtorno é quando acaba alterando nossa rotina. Bom, voltando a falar sobre o Dr. Lucas. Então, eu moro em Palmas, onde eu tenho minha clínica, que é o Centro de Psiquiatria Cosme Leite, em homenagem ao meu pai, Cosme Leite, que já descansou aos seus 87 anos e que decidiu passar os últimos anos de vida aqui no Tocantins, qualidade de vida. Eu fiz minha residência médica pela Federal do Ceará. Eu sou subespecialista, eu fiz residência também na Federal do Ceará na infância e adolescência. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e sou psicanalista. Iniciei o curso de terapia cognitivo-comportamental, mas como eu me envolvo muito em estudos, artigos, e eu falei, não, deixa eu ir estudando por essa parte, depois eu acabo. E eu não finalizei. Porque, sabe, doutora, eu acredito que a medicação ela é maravilhosa, ela é magnífica. Mas se a gente não altera nosso comportamento e a nossa forma de pensar, vai voltar tudo. É que nem remédio para emagrecer. A gente toma o remédio, emagrece. Se a gente não muda a forma e readapta a alma, né, que eu falo assim de gordo, eu já fui gordo, né? Então, a gente volta a engordar de novo. E assim é os tratamentos na psiquiatria. Por isso que é importante a psicoterapia. Se a gente não fizer uma psicoterapia associado com medicação quando preciso, uma supervisão de um profissional, a gente sempre vai estar voltando. Porque existe alguns transtornos que é uma fase. Exemplo, a ansiedade é uma fase. Se a gente não cuida da ansiedade, ela evolui para o pânico. Se a gente não cuida do pânico, a gente vai ter uma fobia. Se a gente não cuida da fobia, a gente vai ter uma depressão. E que tudo começou lá na frente, com os nossos traços ansiosos, em que se transformou num transtorno, porque a gente acabou preocupando demais. Então, eu decidi, tem 3 anos que eu estou aqui no Tocantins, né, exercendo a psiquiatria. Eu gosto da modernidade, eu gosto eu sou muito cético. É uma das marcas, eu acho que de Dr. Lucas. Eu sou muito cético, embasamento científico. Eu gosto de fazer as coisas conforme manda os protocolos. Eu converso muito com meus pacientes que sempre acaba sobrando tempo nas consultas, que a gente começa a conversar, a gente ri. Porque assim, quando a gente está com um transtorno, principalmente a ansiedade, que você tem uma insônia, uma sensação eminente de morte quando se evolui para um pânico, é apreensivo. Todo mundo fica muito nervoso e eu falo, olha, vamos cuidar disso, vamos tratar isso, depois a gente vai ver o que foi, o que aconteceu, mas vamos ficar bem. Legal, Lucas. Tá me ouvindo? Veja a primeira pergunta. Posso falar? Então, pessoal, o Dr. Lucas, eu acredito que ele teve um problema na conexão. Opa, voltou. Eu peço que vocês façam perguntinhas pra gente, tá bom? Para estar auxiliando, já tem algumas aqui. Mas Sim, o assim, que eu a gente vou aqui só desconectar, eu vou desconectar meu sistema Ok, tele. ok. Tudo bem.
Então, Acredito que agora nós não vamos mais ter esse problema. tudo bem, Lucas? Nós vamos começar com as perguntinhas. E a Ana Valédias fez a seguinte pergunta: autistas têm mais chances de ter processos de ansiedade? Aproveita aí que você tem experiência, né? Tem formação no adulto e na criança, né? E a perguntinha da nossa seguidora. Na verdade, eu diria que o autismo, quando estamos falando de criança, e vamos voltar um pouco ao nosso cenário da Covid atualmente. Eu diria que o adulto ele consegue readaptar a forma de que nós estamos no isolamento social, né? Na verdade, é o isolamento de contato, porque o social é um conceito muito relativo. Só de eu estar conversando com você, eu já Estamos nos tenho relacionando isolamento aqui social. nessa live. Nós temos que ter o isolamento de contato por conta para evitar e prevenir a Covid, né? Então, assim, a questão do autismo, quando se dá relacionado com criança, a criança, pelo desenvolvimento cerebral dela, ela já não tem muito uma percepção. Estamos falando de uma criança que ela não tem nenhum problema especial. E quando nós temos um quadro do autismo, que existe uma série de algumas alterações de neurotransmissores, ele já não tem essa percepção. Então, existe casos de autismo que o autismo ele não vai chegar e falar assim, mamãe, eu estou sentindo isso. Não. São pessoas, são adultos, existem autistas adultos, né? Só uma vez autista, fiquei curado. Não. Só que por isso que a gente encaminha para a terapia cognitivo-comportamental, para desenvolver a questão social. Então, é a forma de interpretação. Na verdade, o autismo ele vai demonstrar mais o transtorno quando se instala, né? Mas a probabilidade varia muito de caso a caso. Tem pacientes autistas que não têm ansiedade. A questão, eu não tenho título na área, mas acaba que a neurologia e a psiquiatria, elas andam bem juntas, né? E não me pergunta por quê, mas há 15 anos que eu estou aqui no Tocantins, em Palmas especificamente. Não sei se é porque eu tenho jeito, porque é missão, não sei explicar, mas assim, eu atendo muito crianças e, em particular, muitas crianças com transtorno do espectro autista. E eles têm uma das características, aquela rigidez, né, que chama. Eles têm dificuldade de mudar a rotina deles, né? Então, eu acredito que sim, que nós, que não temos essa dificuldade, como você falou, que o cérebro tem capacidade de se adaptar mais fácil a mudanças, para a gente já está sendo difícil. Imagina para eles que têm dificuldade de, na vida normal, entre aspas, de mudar de rotina e, de repente, eles que iam para terapia, iam para a escolinha, iam para o parquinho, estão presos, confinados dentro de casa. Eu tenho atendido crianças autistas que não tomavam psicotrópico, que os pais tiveram que levar agora na quarentena, porque eles a ansiedade, a agitação, as estereotipias, eles descompensaram, em resumo, né? Então, no meu ponto de vista e na minha experiência pessoal, eu tive a oportunidade de já atender, sim, crianças autistas que estavam reguladas, digamos assim, numa rotina direitinho e que a situação com o Covid piorou. Eu estava lendo recente uns artigos, né, a The Lancet, tem o New England, eles estão lançando alguns periódicos, algumas atualizações, porque tudo é muito novo. Então, ele tem mostrado a questão, inclusive, de crianças com TDAH, o aumento, né, que aumenta a ansiedade, porque a hiperatividade, muitas vezes, ela acaba sendo confundida com ansiedade, né? A questão da euforia. Até mesmo pacientes bipolares acabam... que o transtorno bipolar ele tem um quesito de época também. Então, tem uma época que eles estão mais agitados. E aí eles chegam no consultório falando assim, eu estou ansioso, não consigo ficar quieto, minha perna está inquieta, eu estou falando demais, eu não estou dormindo demais, não estou dormindo direito. Então, é uma hipomania.
Agora, sabe, doutora, o que eu tenho observado, e nós temos que ressignificar e ser resilientes. Então, a Covid, esse isolamento de contato, esse isolamento de familiares, que acaba que quando você é de risco e tem pessoas de risco na sua casa, você tem que ficar distante, né, da questão social. Principalmente eu, com meus pacientes. Então, quando eu desenvolvi a plataforma da telemedicina, esse fundo aqui é o meu consultório. Então, se vocês observarem, aqui não tem como eu mexer muito no celular aqui. Mas aqui eu tenho um foco de iluminação na minha direita, na minha esquerda. Eu tenho microfonia para eu tentar o máximo que o paciente me sinta presencial. Mas voltando à questão da questão da Covid, na psiquiatria, o apoio familiar é importantíssimo, é indispensável. Ser familiar não necessariamente precisa ser do sangue. Um amigo se torna um familiar. E eu diria então que com a pandemia, muitas mães tiveram que ficar em casa no seu home office porque as crianças não tiveram aula. Então, tem até uma questão do Estatuto da Infância e Adolescência, que a mãe tem que fazer o reajuste de trabalho, é assegurado, essas questões. Nem sempre o serviço entende, mas teoricamente é para ocorrer isso. E vamos puxar mais um pouquinho. Teoricamente, o melhor reforço escolar e para ensinar uma criança são os pais. Então, a gente fica diante a umas crianças que estavam crescendo na creche. 3 meses já estavam na creche. E agora a mãe fica diante a uma situação que ela tem que ficar do ladinho do computador, dividindo com o trabalho e tendo que educar a criança. É difícil. Desenvolve ansiedade, desenvolve a fadiga na mãe. Primeiramente na mãe. Depois ela se readapta. Depois a criança. Porque a criança, ela tem que se movimentar. A criança quieta, ela está com algum problema. Com certeza. Então, os pais, eles precisam gastar energia com a criança. No início da pandemia, eu acho que todo mundo observou que a gente estava com o quesito da alteração do sono, do horário do sono. Depois nós vimos que a gente tinha que realmente se educar e voltar a uma rotina. Todo mundo falava, faz uma rotina, faz uma rotina, faz uma rotina. A questão do isolamento é que nem um vício. Nos primeiros 15 dias tem aquela questão da euforia, muita gente começa a comer muito, a beber, os grupos de WhatsApp, eu acho que todo mundo tem percebido que as pessoas estão assim, eufóricas, tipo, o céu tá azul. Só para você, para mim ele não tá azul. Por que ele tá azul? Não tem o que fazer, não. Tipo assim, você vê que as pessoas estão afloradas e isso acaba a amizade. Nós estamos diante de uma democracia, doutora. Eu demorei muito eu acho que aceitar, ninguém é obrigado. Eu acho que a gente tem que respeitar. Entender, não, tolerar. Porque uma democracia, se eu digo sim, você pode dizer não. Eu tenho que entender o teu não. Eu digo que agora, depois de quase 6 meses, a gente precisa respeitar que as diferenças existem. Entendi. Né? Mas vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui da Joelma Cornélio. É possível adquirir depressão ainda na barriga da mãe? Tem algum estudo científico falando sobre isso? Não. Não assim, não é o não, né? Então, não é nada assim comprovado. Sabemos que o fator familiar aumenta a probabilidade de você ter um transtorno psiquiátrico. Existe um grande receio, um medo de pacientes psiquiátricos engravidar. Existem casos e casos. Existem algumas probabilidades muito altas, por exemplo, paciente com esquizofrenia, ter filho com esquizofrenia, transtorno bipolar, o TDAH. Por exemplo, uma criança que tem TDAH, que eu gosto muito do teste neuropsicológico, de solicitar o teste neuropsicológico, porque é uma coisa científica, avaliativa e que a gente tem certeza do que vai tratar.
porque se a gente não tem certeza que está naquele tratamento, principalmente no TDAH, se você vai tratar um TDAH achando que está tratando que vai tratar uma depressão e é um TDAH, não vai funcionar. Se você vai tratar uma ansiedade e no fundo ele tem um TDAH, também não vai funcionar, porque ele vai ficar bem da ansiedade, mas não vai melhorar a concentração e a atenção. O que acontece? Não, eu acho que eu tenho falta de concentração, não sou atento e tal, quero estudar para o vestibular, para a OAB. Você passa um remédio estimulante, vamos lá, Ritalina. A pessoa lá em cima da ansiedade, palpitação, dor de cabeça, sudorese. Voltando à pergunta, a questão o fator, né, aumenta, mas o que é o mais importante a gente observar é que existem já medicações seguras para pacientes que estão gestantes e que não influenciam em nada, porém, quando há uma formação do bebê ali até a 12ª, 16ª semana, que é ali a formação da cabecinha, né, pode alterar. Ou seja, o comportamento da mãe, a mãe agitada. Vamos lá, um exemplo bem leigo. A mulher que cai de uma escada e tem sangramento. Assim, é a mãe do bebê que acaba tendo sustos, que tem crises de ansiedade, alterações, né? Acaba mexendo muito em hormônio, questões fisiológicas, metabólicas, inclusive a ansiedade sempre deve ser entendida como um critério de exclusão. Temos que excluir causas clínicas. Exemplo, tireoide, hipertireoidismo. Entendi. Né? Lucas, conta aí para o pessoal que está assistindo a gente, quais são os sintomas que ele vai desconfiar que que a ansiedade está patológica, entendeu? Está fugindo do limite da normalidade. Porque no dia a dia dele pode estar acontecendo que ele chama atenção. Não, gente, eu preciso procurar ajuda. Dá uma dica aí para as pessoas, por favor. Olha, quando a gente está trabalhando muito, ou até mesmo em terapia, a gente conversa muito com o paciente, olha, por que você está trabalhando muito? Por que você... E sua casa? Ah, não, eu não tenho tempo para casa. Mas por que? O tempo somos nós que fazemos. Então, quando você vai chegando mais no final do dia, que eu diria que é a questão, o momento em que a serotonina está baixando ali, a serotonina, gente, é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, responsável pela satisfação, pela tranquilidade, tá? Então, assim, não tem nada comprovado ainda cientificamente, mas existe algumas coisas que mostram que a dosagem da serotonina, quando baixa, está relacionado com ansiedade, com depressão, né? Também estamos diante a uma questão de que, olha, transtorno de ansiedade, transtorno, algo que altera a tua rotina, é algo que está te colocando, te deixando mal. No final do dia você se sente com fadiga, tensão muscular, do nada você sente a ponta dos dedos fria, um escalafrio, um aperto no peito, uma sensação de entalo. Olha, um dia, 2 dias, ok, você continua a trabalhar, você vai para o colégio, você tem aula. Mas depois isso começa na insônia. Aí vem a insônia. Aí você já não relaxa. Não é, você precisa descansar, né? É que nem um celular. Você precisa recarregar. Você precisa ficar menos tenso. Então, aquelas vozinhas que elas têm insônia dependente de benzodiazepínico, é porque elas não tratam realmente o que causa. Geralmente é uma ansiedade, uma depressão envolvida. Então, assim, é aquela coisa, sabe, doutora, que você vê que o negócio não tá legal, que você tá aflito, tipo, eu não sei o que é, mas não tá legal. Entendi. E tem tratamento. Então, assim, quer dizer que você, de repente, começou a apresentar sintomas físicos que você não tinha, dores de cabeça frequentes,
outras dores, alteração do humor, do sono, preocupação excessiva, esses outros sintomas aí, aperto no peito, muita gente vai parar no Pensando muito pronto-socorro, lá na frente. muitas pessoas vão parar no pronto-socorro achando que estão infartando, não é isso, doutor? E é uma crise de ansiedade. É, a famosa crise de ansiedade, só que eu volto a repetir o que eu falei lá no início. Peça ou procure o médico para fazer um check-up. Por isso que é importante todos fazer a prevenção e o combate, não de ansiedade, de uma doença orgânica. Porque a gente faz toda uma investigação orgânica. Depois que prova que não há nada, pensa-se em uma questão de uma ansiedade se desenvolvendo, que aí quando já foi parar no hospital, já é alguma coisa de pânico mesmo. Voltando à nossa colega Covid, eu falo colega, porque a gente não pode falar outro nome, porque a gente tem que saber como é que o inimigo se comporta. Eu tenho recebido muitos pacientes no meu consultório com a Covid, e que simplesmente eles começam a ter falta de ar, um aperto no peito, um mal-estar, um desânimo, um calafrio. Parece exatamente uma crise de ansiedade. Só que é uma falta de ar estranha, um calafrio estranho. Porque assim, a ansiedade já tem uns calafrios. Só que na Covid é a febre, é a alteração da temperatura. O que eu Entendi. observei de uma coisa incomum entre os pacientes foi que eles acabavam esquecendo de ver a temperatura. Graças a Deus. Porque eles esqueciam, passavam mal, mas iam para o hospital. Chegando lá, via que estava com febre, por isso, gente, que eles colocam lá o termômetro na cabeça de todo mundo, lá na testa, porque a Covid, ela não baixa a temperatura assim, não. E aí, com mais uma vez, diagnóstico diferencial, alterações Entendi. cardíacas também. Então, não é simplesmente uma dor no peito, pode ser uma ansiedade, pode ser uma arritmia. Então, o que o doutor Lucas estava alertando para a gente, pessoal, é que nem todo aceleramento no coração, mãos frias, esses outros sintomas aí é ansiedade. Tomar cuidado. Então, a melhor coisa é procurar ajuda, procurar um profissional, né? E ele vai saber fazer a diferença se é uma doença clínica, orgânica ou da esfera psíquica, não é isso, doutor? Isso. E é importante que, sabe, doutorado, é que você da neuro, olha as pessoas mais velhas e fala assim, meu neto tá me dando dor de cabeça, muita dor de cabeça. O que é a dor de cabeça da vozinha? É a preocupação. A preocupação vai relacionar com a questão do neurotransmissor, serotonina, dopamina, adrenalina. O que vai acontecer? Ou ela pode ter um intestino irritável. Estamos também diante que a pessoa se preocupa tanto a vida toda e fica mais velha. Lá vem a fibromialgia, que nada mais é um quesito de que somatizações físicas, né, psíquicas, que vão para a questão física. Que, incrivelmente, o tratamento é com antidepressivo, todo mundo fica bem. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui da Catiane Matias. Obrigada, viu, Catiane, por estar aqui com a gente. Ela relata que minha ansiedade é vésperas de prova e datas importantes. Tenho insônia, vômitos, diarreia e muita sede e momentos de taquicardia. Sofro com isso. Essa ansiedade vou dizer, fugaz, né? Em vésperas de sintomas, eventos importantes da vida. Ela é considerada patológica ou precisa medicar, precisa procurar ajuda? Olha, Ok. depende muito da interpretação do paciente e do que aquele mal está causando a ela. Vamos citar um exemplo. Se você tem uma falta de ar, uma palpitação e um mal-estar e vai te fazer tirar nota baixa ou reprovar, ano que vem tu vai ficar frustrada. Então, por que surge a fobia? Porque a fobia, se você passa mal na prova hoje, na prova amanhã, depois de amanhã, claro que tu vai passar. Então, o que vai acontecer?
reprovação. Então depende muito se isso está realmente afligindo ou não, né? Está causando um transtorno na rotina. Vamos lá, um paciente ou uma pessoa que bate o carro. Olha, teoricamente, quem bate o carro vai ficar preocupado, não vai dormir à noite. Vai precisar tomar remédio para dormir? Não, gente. É normal ter uma insônia porque bateu o carro. Como é que você vai trabalhar amanhã? Agora, quando você hoje não dorme, amanhã você pensa no carro, na quarta você também fica aflita com o carro, na quinta, não, procura o médico porque isso vai somatizar no teu corpo, isso já está te dando um aperto no peito. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui da Letícia Bringel, psicóloga. Oi, Letícia. Oi, Obrigada por estar Letícia, aqui com tudo a bem? gente. Ela está falando que é um assunto super pertinente. Ela está pedindo para você comentar sobre a reincidência de... Ah, tá. Reincidência no autismo. Ainda é naquele tópico da pergunta da depressão, é obrigatório, né? A questão da genética na depressão. Aí a Letícia está pedindo para você comentar se famílias com o primeiro filho autista, se para você estar falando sobre a probabilidade do segundo filho também ser. Olha, a questão do autismo, ele tem muito a questão de uma alteração biológica, né? A questão genética, ela é muito forte nisso. Varia muito a questão de um filho, dois filhos, três filhos. Isso se chama hereditariedade. Hereditariedade é uma obrigatoriedade. É uma coisa assim, eu tenho vários pacientes de Letícia e eu digo que, assim, precisamos tratar o sintoma, precisamos tratar o comportamento daquele paciente autista. Então, bom, se você tem dois filhos autistas, ou você tem um histórico muito forte na família, já existe algumas pesquisas, já existe alguma, como que eu diria, um rastreamento genético para ver a questão da predisposição. Hoje em dia, a reprodução humana, né, e por isso a importância de fazer exames morfológicos, todo aquele quesito na gravidez, o uso do ácido fólico, que agora já teve recente, o metifolato chegou agora no mercado para alguns pacientes que têm muito desânimo, né? Porque o metifolato ele está associado na questão do desenvolvimento neurológico, né? Então, por isso que existe o ácido fólico para a mãe tomar. Então, eu diria assim, que a questão do autismo, não vamos achar que é obrigatoriedade. A probabilidade aumenta. Com certeza. Agora, a família precisa ter um apoio, a família precisa ter essa noção, um bom senso. Mas não necessariamente, se você teve um filho autista, o outro autista, o terceiro vai ser... Não, existe uma alta probabilidade. Aí você tem que fazer uma investigação junto com um geneticista, junto com o seu obstetra. Isso é muito importante. Ok. Outra pergunta aqui da Ju Simões. Minha mana. Tenho tido picos de ansiedade, principalmente quando estou no período pré-menstrual. Tem alguma relação? Tem a questão da TPM, que hoje falam, né, e tem o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, em que existe o tratamento com inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Então, a alteração hormonal, ela predispõe uma questão de alterações, né, dos neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, serotonina. E existe o tratamento, que é com essa classe de medicamento, que às vezes não, eles tomam durante este período, após passar esse período, aí tem que parar o medicamento, porque senão é como se fosse um excesso de medicação, efeitos colaterais. Eu converso muito com meus pacientes que efeito colateral de remédio não é legal. Alguma coisa esse remédio está falando pra gente. Ou ele está demais, ou ele tem alguma coisa errada que o nosso organismo não está dando certo. Ou muda-se a classe,
Sabe, doutor, uma coisa acho que você já deve ter pego também no seu consultório, que hoje nós temos o rastreamento, através do DNA, de medicações, qual a classe que vai funcionar, qual a classe que não funciona. A gente, no nosso consultório, acaba tendo uma experiência a mais. São Paulo. São Paulo, isso você ir com uma crise de pânico em um hospital de grande porte, não quero citar nomes, né, mas já citando Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência e Cor, você sai da salinha, já passa com eletro, já faz, se tiver um eco disponível, já desce para tomografia, ressonância. Então, o que acontece? Critério exclusão. Por isso que são hospitais de referência e padrão ouro. Ninguém tem uma bola de cristal. Próxima. Então, vamos lá, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Doutora, uma coisa que eu queria comentar, quando eu falei lá em casa que eu iria participar, né, da live e tal, o pessoal lá de casa falou assim, não esquece de falar a questão do intestino, por que o intestino muda, porque tem gente que fica lá enfesada, né? Tem a questão das descargas, né? Da noradrenalina, da dopamina, que eles vão causar a contração muscular. E o intestino, gente, nada mais é que é um cubo, né? Vamos dizer assim, cheio de músculo. Então vai estar travado. Quando há uma descarga muito elevada desses neurotransmissores, ocorre diarreia. Então, é muito interessante, assim como uma insônia, a alteração do fluxo ou do intestino. É interessante também que, por exemplo, em criança e adolescente, né, o hormônio do crescimento ele é produzido mais ou menos ali em 23 horas da noite. Então, crianças que dormem muito tarde influencia no crescimento. Por isso que tem que dormir cedo, o pediatra aconselha tudo isso. A história do chocolate. Não, vou comer chocolate, é que nem vinho. Chocolate, não, faz bem. Sim, sem sombra de dúvida dá satisfação. Só que tem que ser os 70%. Porque esses ao leite, normalzinho aí que a gente come, que são os mais gostosos, ele vai aumentar, ele tem um alto teor de açúcar, gordura, vai levar à produção de insulina pelo pâncreas, vai liberar mais cortisol. O que isso vai acontecer? Ansiedade. Entendi. Obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui. Obrigada, Nete Sodré, por estar aqui com a gente. Ela está perguntando. Se o Tudo paciente... bom, Nete? Um abraço para você, viu? Só um pouquinho, gente. Eu vou só pôr o óculos. Eu quero dar uma de bonita, mas assim, eu estou com dificuldade para ler. Agora vai... Ai, em época de Covid, a gente não pode ter orgulho. Assim, meus olhos eu não tiro. Vamos lá. Se o paciente se sente seguro e bem psicologicamente para deixar o uso do psicotrópico, ele precisa necessariamente fazer o desmame? Sim. Ótima pergunta, Nete. Obrigada. Sem dúvida. Vou citar um número assim aleatório, mas não é tão aleatório. É que eu não tenho certeza. Mas cerca de 85%, quando você tira o remédio de uma vez, você tem uma alta probabilidade de ter uma recaída. Vou descrever isso. Bom, nós estamos recebendo um estímulo para ficar bem. Então, se a gente recebe aquela gasolinazinha para a gente ficar bem, se eu retiro a gasolina de uma vez, o que acontece com o nosso carro? Vai parar. Ou vai parar, não, vai perder drasticamente a nossa velocidade. A gente não vai conseguir ter uma velocidade média. Quando se faz uma redução da medicação, o organismo sente. É isso que o paciente fala, eu parei, diminui o remédio, estou aqui me sentindo com mal-estar. Aí eu falo, segura um pouco. Vai passar. Se não der certo, volta para a dose que você estava. O importante é que nós já descobrimos o que funcionava. E aí, se passou aquela temporada de 5 dias, está bem, segura.
Precisamos lembrar que a vida é cheia de problemas e que quando a gente tem um problema, há uma queda e há uma maior perda de uma serotonina. E aí entra a questão do medicamentos inibidores seletivo da recaptação da serotonina. Por quê? Eles vão aumentar a questão da serotonina e reduzir um pouco essa recaptação, ou seja, a serotonina está indo embora. Então, eu explico muito aos pacientes que o importante é ele se reconhecer e se respeitar. Não necessariamente você vai passar a vida toda indo num psiquiatra de 2 em 2 meses, todo mês. Não. Mas quando o negócio começa a apertar, você tem que ir. Mas retirar o remédio de uma vez, sem sombra de dúvida, é igual resistência. Quanto maior resistência, maior a tua dependência afetiva ao remédio. Quando você cansa, que não quer mais saber do... Já entregou para Deus, aí quando dá fé você não usa mais o remédio. Entendi. A gente tem outra perguntinha aqui. Obrigada, pessoal, pela interação. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Carla. A Dani Velt. Oi, Dani. Tudo bem? A Dani é psicóloga. Qual a conduta para lidar com a ansiedade em crianças na segunda infância? Olha, vamos na questão da segunda infância, e quando a gente trata da infância e adolescência, vou lá para a adolescência logo. Automutilação e ideação suicida com um adolescente. Olha, um pai ou mãe eu quero ser amigo do meu filho. Olha, ser amigo do filho, ele chegar, mãe, pai, eu não tô legal, me leva, eu não tô legal, eu tô sentindo isso, isso, isso. Não, meu filho, é uma fase, vai passar, deixa pra lá. Quando um adolescente chega a uma automutilação ou uma tentativa de suicídio, nada mais é que um socorro. Porque hoje, infelizmente, na cultura que temos, as pessoas falam, só vai no psiquiatra quem joga pedra na lua, quem já está fora da casinha. E o adolescente, vamos lá, quem é o... Assim, muitos pais, graças a Deus, já trazem. Mas a questão é que, para chegar a uma coisa dessa, ela já vem mostrando alguns sintomas. E aí aquela negação, enfim. Sobre a questão da segunda infância, é muito importante a gente ter cuidado com as informações que a gente passa para as crianças. Olha, quando é uma criança pequenininha, a gente tem que falar algumas coisas, mas não entrar muito em detalhe, ela não vai entender muita coisa. Quando a criança já está maior, a gente tem que falar ali o básico, colocar o limite, reajustar. Uma criança que está com um comportamento ruim, tem que colocar o limite nela. Não pode ser extremista. Mas tem que ter cuidado muito nas informações. Por isso que é importante ir na terapia. Não a criança. Por isso que muitos falam, mas que tem que tratar é o pai e a mãe, esse que precisa de tratamento. Olha, antigamente a gente não tinha isso, a gente tem acesso à informação. Então, a terapia em que envolve os pais é para ajudá-los a criar os filhos. E um pai inteligente é o filho ali com 11, 12 anos. Eu falo, meus filhos com 11 anos vai estar todo mundo na terapia ali, ó, tudo certinho, bonitinho, educado. Tem uma outra pergunta aqui do Carlos. Obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente. Ok. Antes da do Carlos, colocaram uma aqui na caixinha de perguntas. De la Cruz. Como relaxar ou auxiliar uma pessoa que está ansiosa ou tendo uma crise de ansiedade? Como é que ela pode fazer isso? Eu achei muito interessante um estudo que tem mostrado assim, quando é uma crise de ansiedade, é uma descarga assim sobrenatural de neurotransmissores, adrenalina, dopamina, mistura tudo. E aí eu estava lendo esse artigo e mostra que assim, essas descargas, essas coisas que acumulam na gente, ela sai pelo xixi. Vamos falar assim, leigamente. Um dos quesitos legal é tomar bastante líquido. Por exemplo, você tem um transtorno de ansiedade, você já teve síndrome do pânico, você faz acompanhamento com um profissional, ele vai estar te orientando. Olha, se acontece isso aqui, você toma isso. Se acontecer isso, mas não é aquilo, você vai tomar isso.
quando não se tem nada, tomar bastante líquido, respirar fundo. Só que assim, alguns psicólogos e até mesmo na terapia, imagina, doutora, você tendo uma crise de ansiedade, uma sensação eminente de morte, que é a definição da síndrome do pânico. Você vai morrer. A sensação é que você vai morrer. Por isso que as pessoas vão desesperada pro hospital. Como que a gente vai conseguir respirar 10 vezes? Não dá. Aí tem que ir no psiquiatra. Entendi. Então, outra pergunta. O Carlos pergunta: oi, boa noite. Oi, Carlos. Existem tipos de ansiedade? Existem níveis de ansiedade. E porque, assim, o transtorno de ansiedade, ele diria que é um geral, né? A ansiedade é normal para todo mundo, assim como a tristeza. A tristeza, você está triste. Você sabe o motivo e o que te causou e quanto tempo aquilo dura. A depressão, ela é uma tristeza e uma angústia, uma falta de ânimo, uma falta de prazer, uma apatia sem explicação. Você tem carro, casa, não tem dívidas, mas você está angustiado. A ansiedade, quando ela não voltando ao que eu falei, acho que nos 3 primeiros minutos, traços ansiosos, responsabilidade. Uma mãe ansiosa, responsável, uma mãe protetora, uma mãe presente na vida de um adolescente e de uma criança. Nós nunca vamos deixar de ser criança para nossas mães. É uma mãe ansiosa, preocupada. Uma mãe, quando ela fica muito, e quando tem aquela alienação parental, ali já é um transtorno. Mas se a mãe não for cuidadosa e sempre ter aquele zelo pela criança, a criança vai crescer desleixada sem educação. Então, voltando à pergunta, ansiedade, quando vira um transtorno de ansiedade, não cuidou, vai para o transtorno do pânico, não cuidou, fobia, não cuidou, agorafobia, não cuidou, depressão. Casos extremos, permanente, constante, toque. Toque nada mais é que uma coisa muito cronificada. Tem uma outra pergunta aqui, da Carla. Obrigada por estar aqui com a gente. Ela está relatando que está tendo dificuldades com o filho agora na pandemia, com a restrição, né, no lar. Ele fica acordado, é um adolescente, fica acordado até as 4 da manhã e que com isso inventando coisas na cozinha para comer. E ela está muito preocupada. Então ela quer uma orientação, o que ela pode fazer, está pedindo ajuda. É importante você ver o que está causando ao adolescente. Relembrando que o isolamento é de contato, não o social do meio. O adolescente, assim como nós, quando a gente fala criar uma rotina, é você acordar cedo, tomar banho, se veste, tudo direitinho. Quando eu vou para o meu consultório, quando eu vou atender meus pacientes, ali é aquela branca ali, a minha porta oficial. Aqui eu tenho a minha saída de emergência, né? E sempre achava tão legal assim, a saída de emergência. Não, quando eu crescer eu quero ter uma saída de emergência. E foi, de fato, eu falo assim, graças aos traços ansiosos que eu criei a minha saída de emergência e que agora eu utilizo ela porque ali no corredor, aqui na minha clínica, trabalham outros profissionais. Então, como eu não posso ter contato e alguns estão atendendo presencial, eu fiz uma blindagem. Então, eu saio por ali. Na verdade, a gente tem que criar uma rotina. Então, quando se fala de um adolescente, você precisa ver que tipo de insônia, por quê? Se ele dorme 8 horas por dia, 6, 8 horas, isso não é uma insônia, isso é uma alteração do sono ciclo-vigília, que é necessário uma higiene do sono. Ou seja, um adulto, vamos lá, não estou conseguindo dormir direito. A gente está precisando, talvez, ocupar a cabeça, lembrando que se a gente não consegue ocupar a cabeça, a gente não consegue sair da cadeira ou fazer as coisas, é um transtorno. Tem que procurar o especialista, uma terapia, muitas vezes primeiramente. Então, você precisa ver o que está causando isso nele. Por quê? No início da pandemia, todo mundo ia dormir achando o máximo. 2 da manhã, não, amanhã eu trabalho em casa, eu vou ficar em casa, é maravilhoso.
agora já tem 6 meses. Então é importante conversar, observar adolescente, assim como criança. A principal característica que algo não está bem é alteração comportamental. Por isso que a gente fala, olha, tem que almoçar todo mundo em casa, todo mundo juntos, sentar na mesa, nada de celular. Isso é uma questão de cultura, de educação, desde pequenininho, né? Porque isso ele vai passar para os filhos. Uma outra pergunta do Carlos. Ele pergunta se ansiedade e medo sempre estão associados? Olha, a ansiedade é uma preocupação. Transtorno de ansiedade é uma preocupação excessiva. Vamos lá. Doutor Lucas, por que o senhor sempre está falando depressão e ansiedade? Porque é sempre uma dúvida e muitas vezes as duas andam casadinhas. Por quê? Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade causa uma frustração que lá na frente pode dar uma depressão por uma crise existencial. Que não tratada vira uma depressão. A ansiedade, ela é um medo. Quando é um transtorno, você tem medo do futuro ou medo de que aconteça algo, mas você condiciona o teu pensamento a algo negativo. A questão da ruína, que nada vai ser ruim. Então, depende muito. O medo é normal. O medo te faz estar relacionado com teus traços ansiosos que não te faz ser punido, ter alguma consequência. Por exemplo, se você não tiver medo da Covid, você não vai usar máscara. Você vai pegar. E aí entra aqui. Tem gente que não sente nada. Tem gente que faz o quê? Vai parar numa UTI. Então, o medo faz parte da vida e ter medo é essencial. Demais faz mal. Certo. Lucas, a gente está com 5 minutos para encerrar o tempo do Instagram. Né? Muitas perguntas, muita interação. É um assunto realmente assim, palpitante do momento, né? Que sempre existiu desde que o mundo é mundo, mas que Sim. nesses momentos mais críticos, né? Onde a nossa vida é mudada de repente, nós somos... O ser humano, ele é muito... se acomoda muito facilmente. E a gente tem uma resistência a mudanças súbitas, né? Isso é natural nosso. Então, eu acredito que isso pegou a gente mesmo de surpresa. Nós já estamos numa fase de adaptação. Aqueles que não conseguiram se adaptar e que estão apresentando sintomas, né, que estão prejudicando seus relacionamentos interpessoais, dentro de casa ou no trabalho. Tem pessoas que não estão trabalhando em home office. Os profissionais de saúde, por exemplo. Né? Que, aliás, eu acredito que depois que acabar esse período, vão ser as pessoas que, da linha de frente, né? Vão ser pessoas que muitos não vão ter essa questão adaptativa há muito tempo. Quando a adrenalina baixar, é que a gente vai perceber aí o resultado do que a gente está... A OMS alerta muito sobre isso. A grande preocupação é em relação aos profissionais da área da saúde. Na gripe espanhola, por exemplo, morriam muitos profissionais por conta da falta do EPI. Agora, o que eu tenho visto muito é um quesito de um transtorno de ansiedade, mas voltando, desenvolvendo uma depressão. Com tanta tecnologia, com tanta informação, a gente indo para uma depressão. Não é inconsciente, sabe, doutora? Eu acredito que não adianta protelar. O ansioso, ele sabe que dia que ele vai ter uma crise de ansiedade. Ele só está esperando ter a crise para ir procurar o profissional. Poxa, se tu sabe que vai ter, vai logo. Você vai tomar, se for necessário, uma medicação por curto tempo, baixa dose. Agora, se você deixar o negócio piorar, a bomba explodir, que é uma questão de tempo, aí o tratamento é bem mais pesado. Mas também não é tão assustador não, gente. É tranquilo. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco num sábado, né? Interagindo. Obrigada, doutor Lucas. Assim, é um prazer, né? Te conheci numa reunião do CRM. Muito bom você ter aceito o convite para topou esse projeto da gente, esclarecendo a população. E, assim, gratidão mesmo, muito obrigada. E deixa esses últimos 2 minutinhos aí, antes que caia,
seu alerta, a sua palavra final aí para quem está passando por esse transtorno, o que você indica? Acho que buscar ajuda, a informação é importantíssima. Eu acho que você precisa conhecer os seus limites. Você não tem que aceitar e nem entender. Respeita, tenta uma tolerância. Sempre o vizinho vai ser mais feliz. Doutora, eu acho muito importante a gente ter essas plataformas. Com pandemia, o CFM autorizou a telemedicina para a gente. É um suporte. Eu atendo paciente de São Paulo, de Fortaleza, lá do Ceará, de onde eu venho. Eu perdi amigos com a Covid, né? Então, o que eu fiz foi estudar, e estudo muito sobre a Covid como uma prevenção, tentando me salvar minha família, aconselhar. Acho que a gente tem que informar e mostrar o caminho. Obrigar não dá muito certo. Comportamento humano, ele vai sempre porque não é legal. Então, assim, eu acho que todos precisam se cuidar. Não entendam que no psiquiatra é tomar remédio, mas ir ao psiquiatra é ir a um médico. No meu caso, eu peço exame, falo assim, gente, mas eu também sou médico, eu adoro exame, eu não tenho bolinha de cristal, e sempre dá certo. A ciência é a razão. Quando se perde a ciência, se perde a razão. Quando não há razão, é isso, né? Um abraço, gente, a todos. Doutor, obrigado pela oportunidade. No que precisar, eu estou aqui, você sabe. Obrigada, pessoal. Neuro Simões, a gente está seguindo essa linha aí de trazer temas interessantes para estar ajudando a população, para estar esclarecendo, tá tendo oportunidade de conhecer profissionais que a gente não é tão próximo. E continue me seguindo, porque a gente tem, assim, temos trabalhado aí nos bastidores, muitos planos, assim, e vai vir muita coisa legal aí. Obrigada. Informação é o que há mesmo. Um abraço, Obrigada. gente. Obrigado mesmo. Boa noite. Bom final de Excelente semana. sábado. Tchau, gente. Até mais.